Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 5 de outubro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Rótulos de alimentos mudam a partir de domingo. Entre as mudanças, produtos com alto teor de açúcar, gordura saturada e sódio vão ser identificados de forma mais fácil. Márcia Fernandes. O objetivo é melhorar a clareza e legibilidade dos rótulos e, assim, ajudar o consumidor, na hora da compra, a fazer as melhores escolhas para a saúde. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Entregar milhões de encomendas de forma mais rápida e com segurança. Correios se preparam para aumento de 8% no volume de vendas pela internet durante a Black Friday em novembro. Jéssica Gonçalves. Em 2021, foram 19 milhões de encomendas postadas no período da Black Friday, sendo mais de 3 milhões em apenas um dia. No Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, vamos falar sobre as medidas do governo para o incentivo de pequenos negócios. Tema da entrevista ao vivo do dia com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Hoje é o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Os pequenos negócios beneficiam 40% dos brasileiros por meio da geração de empregos e renda. E para falar das ações do governo voltadas para esse setor, conversamos agora aqui no estúdio da Voz do Brasil com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Boa noite, secretário. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês mais uma vez. Secretário, vamos começar falando sobre o espaço que é ocupado pelas micro e pequenas empresas na economia do país. Queria que o senhor comentasse especialmente sobre a importância desse setor na geração de empregos. Bom, Mariana, gostaria primeiro de parabenizar todos os micro e pequenos empresários do Brasil, trazer aqui a mensagem, em primeiro lugar, por ser o dia da micro e pequena empresa hoje, 5 de outubro, e segundo porque, quando a gente olha a dinâmica de geração de empregos formais no Brasil ao longo de 2022, foram gerados em torno de quase 1.900.000 empregos. Agora, desse total, 72% foi gerado justamente por micro e pequenos empresários. Então, a cada 10 empregos gerados no Brasil, 7 foram gerados por micro e pequenas empresas. E qual que é o perfil desses pequenos empreendedores, secretário? Hoje em dia, a gente tem uma dispersão muito concentrada, em primeiro lugar, no setor de serviços. Então, serviços correspondem a mais ou menos 50% do setor das micro e pequenas empresas, seguido pelo comércio, em torno de 30%, 32%. Aí a gente tem a indústria, 8%, 9%, e a gente tem a construção civil. Então, esses 4 setores, eles aí são os principais atividades econômicas para esse segmento. E é um segmento que vem crescendo, está aumentando o número de pequenas empresas? A gente hoje em dia, o número de pequenas empresas corresponde a 99%, né, micro e pequeno. 99% de todas as empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, inclusive os microempreendedores individuais. Hoje a gente no Brasil está em torno de 20 milhões e 100 mil empresas. Desse total, em torno de 14 milhões são MEIs. E no total, inteirando os 99%, a gente tem as demais micro e pequenas empresas. Secretário, quais são as maiores necessidades das micro e pequenas empresas que já foram identificadas pelo governo e de que maneira o governo está tentando atendê-las? Bom, aí eu acho que tem várias medidas. Primeiro, para a criação de empresas, né? A gente tem várias medidas que trouxeram uma facilitação realmente muito expressiva para criar. Então, hoje em dia, você cria uma empresa, em média, em 23 horas. Sendo que se tem uma distribuição regional, né, nesses números, então o estado, hoje em dia, mais rápido para se criar uma empresa, em média, é o estado de Sergipe.
quando você olha para as capitais, a capital com maior velocidade de criação de uma nova empresa é justamente Recife. Você cria uma empresa em média em Recife em 3 horas. Quer dizer, se alguém em Recife começar a criar uma empresa agora, tentar abrir uma empresa agora até o final do dia, ela possivelmente já vai ter criado. E quando a segunda capital com maior dinâmica de velocidade de criação de emprego é a Aracaju, que você cria uma empresa em 5 horas. Recife em 3, Aracaju em 5. Esse é o primeiro gargalo, né? Acho que é o gargalo da criação de empresas, do tempo de criação, que hoje está bem mais rápido. Lembrando que com a lei da liberdade econômica, você identificou 300 atividades, que o processo de licenciamento para o início das atividades hoje é praticamente automático. Por quê? Porque essas 300 atividades são consideradas atividades de baixo risco, e em sendo de baixo risco, você não tem a necessidade de pedir o alvará, de trazer o alvará aí, tanto na parte da Anvisa, quanto na parte do Corpo de Bombeiros, quanto da parte de licenciamento ambiental. Então, isso foi uma facilitação enorme e tem um número expressivo de empresas nesse nicho que a gente está dando bastante agilidade para o início de operação. O segundo ponto importante e de dificuldade para as micro e pequenas empresas é justamente o Pronamp, é o crédito, é o acesso ao crédito. Eu tive aqui, acho que 2 meses e meio atrás, justamente no lançamento do Pronamp. Então a gente está em torno de 3 meses que o Pronamp foi lançado, e até hoje, entre Pronamp e PA, que foram os 2 programas principais do governo para o acesso ao crédito a esse segmento de empresas, a gente já tem 36 bilhões de reais em operações de crédito para essas empresas, aí totalizando quase 350 mil empresas atendidas. Então o programa voou nesses últimos 2-3 meses. Agora, o senhor mencionou a Lei de Liberdade Econômica, também foi criada recentemente a Lei do Ambiente de Negócios. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o que elas trouxeram de fato de inovador e que ajuda a tirar esses gargalos que o senhor estava mencionando. Perfeito. Não, essas 2 leis trouxeram várias simplificações do ponto de vista de legislação e requerimento burocrático de documentos que as empresas teriam que apresentar. No caso da Lei de Liberdade Econômica, ela traz essa previsão da gente identificar essas 300 atividades de baixíssimo risco. No caso da medida provisória de melhoria do ambiente de negócio, ela estende essa possibilidade de identificação de risco para incluir também o que a gente chama de empresas de médio risco. Então, tem algum procedimento adicional para as atividades de médio risco, mas o início das atividades, né, o licenciamento para que elas entrem em operação é relativamente muito rápido. Teve outra coisa também que veio na MP de melhoria do ambiente de negócio, que é justamente a questão da tradução juramentada. Hoje em dia, no Brasil, um dado que pouca gente conhece, a gente tem empresas exportadoras no Brasil, são em torno de 25 mil. Dessas 25 mil, 1/3 são micro e pequenas empresas. São micro e pequenas empresas exportadoras. E toda empresa que passa pelo processo de exportação, de internalização de seus produtos, elas têm que fazer justamente a tradução dos documentos. Isso no Brasil havia algumas limitações para a gente ampliar o número de provedores desse tipo de serviço. E hoje saiu uma regulamentação pelo Ministério da Economia justamente ampliando a possibilidade de você ter aí um credenciamento de tradutores e intérpretes para aumentar o nosso provimento de serviços para as empresas exportadoras de maneira geral, também para as pessoas físicas, mas principalmente para as micro e pequenas empresas, para as quais o custo de aderência, no caso aí de tradução, é bastante expressivo quando você olha o faturamento delas como um todo. E que resultado se espera disso? Já tem uma perspectiva? Bom, isso aí eu acho que é um bom ponto, Gabriela. Isso aí entra no pacote geral de facilitação, né, de apoio para as micro e pequenas empresas. E a gente espera com isso tornar as micro e pequenas empresas brasileiras mais competitivas, mais inovadoras e faturamento maior, gerando maior faturamento, maior renda. Eu queria aproveitar o ensejo. A gente tem também a medida, eu acho que é uma medida super positiva para a micro e pequena empresa, em especial para o MEI, inclusive, que é a nota fiscal eletrônica de serviço. O que acontecia antes? Cada município que cobra o ISS, serviço, o imposto municipal incidente é justamente o ISS. E aí você tinha realmente uma dispersão muito grande de padrões e formatos de sistemas para você fazer a emissão da nota fiscal eletrônica de serviço. A Receita Federal fez um trabalho primoroso, com o apoio do SEBRAE. Hoje em dia a gente unificou, a gente consolidou essa nota fiscal, essa emissão da nota fiscal eletrônica de serviço, de forma que existe um produto oferecido pelo SERPRO, para o qual o município pode aderir, e em aderindo ele permite que o seu cidadão faça uma emissão de uma nota fiscal de maneira totalmente automatizada via aplicativo, via web. Então é um serviço que o governo está provendo tanto para o cidadão,
né, para o prestador de serviço. Então, ele pode entrar no app e aí ele escolhe, ele digita 3 informações. Primeiro, ele digita o CNPJ da empresa para a qual ele está prestando serviço. Segundo, ele digita qual o serviço, você tem uma listinha já automatizada que ele seleciona a modalidade de serviço que ele está prestando, e aí você coloca o valor. E aí emitir, acabou. Ele emitiu a nota eletrônica, tem uma GRU já prontinha para ele pagar o imposto devido. E qual é esse aplicativo? Esse aplicativo é excelente. Esse aplicativo, primeiro os municípios têm que fazer adesão ao convênio. Hoje em dia a Receita Federal está fazendo um trabalho de trazer para o convênio mais municípios. As principais cidades brasileiras, ou uma boa parte das principais cidades brasileiras já aderiram. Hoje em dia são 56 municípios, quer dizer, isso aí no termo de número é em torno de 1% do total de municípios brasileiros. Mas esse 1% de municípios, esses 56, eles abrangem praticamente 50% do volume de notas fiscais de serviços emitidas. Então, a Receita já está em fase de piloto, então esse serviço já está começando a funcionar. Agora tem um trabalho da gente trazer mais municípios, mais prefeituras para aderir a esse convênio. Então, fica aqui, inclusive, a dica, a sugestão para os prefeitos, se tiver algum prefeito nos ouvindo, o staff de municípios, que eles procurem a Receita Federal para aderir ao serviço. Inclusive, não traz uma vantagem para o cidadão, traz uma vantagem monetária, inclusive, para o município. Primeiro, que ele tem uma plataforma ali para gerir os próprios tributos que são cobrados. E segundo, que ele tem uma redução de custo que pode chegar a 99% vis-à-vis ele, quer dizer, em relação a ele contratar esse serviço de um terceiro. Secretário, a gente tem menos de um minuto. Vou fazer uma última perguntinha para o senhor. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a parceria com o programa Brasil Mais. Como é que ele funciona e os resultados que vêm sendo apresentados? Bom, é um programa que é uma parceria SEBRAE, SENAI, Ministério da Economia, ABDI e BNDES. O Brasil Mais já fechou o atendimento de mais de 100 mil empresas. E o interessante é notar que nos aferimentos que a gente fez os resultados, a gente já tem um impacto positivo de aumento de 8% no ganho real de faturamento dessas empresas e um ganho de produtividade de 22%. Então, a medida aí do governo, sob a liderança do ministro Paulo Guedes, o apoio do presidente Jair Bolsonaro, para a gente trazer cada vez mais facilitação e melhoria no funcionamento das pequenas e médias empresas. Tá ok, foi curtinho o tempo, secretário, infelizmente a gente tem que terminar. Nós conversamos com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Secretário, muito obrigada pela entrevista mais uma vez aqui à Voz do Brasil. Obrigado a vocês. Na hora de comprar um alimento, o consumidor deve estar de olho nas informações que estão no rótulo, como prazo de validade e informações nutricionais. E para ajudar o consumidor, a partir da semana que vem, as embalagens dos alimentos devem vir com novos rótulos, mais fáceis de ler e com informações mais claras. A ideia é auxiliar a escolha mais consciente de alimentos. Mudanças na rotulagem dos alimentos foram estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O objetivo é melhorar a clareza e legibilidade dos rótulos e, assim, ajudar o consumidor, na hora da compra, a fazer as melhores escolhas para a saúde. A tabela de informação nutricional, por exemplo, deve ter apenas letras pretas e fundo branco, para facilitar a leitura. Será preciso ainda declarar a quantidade de açúcares totais e adicionados. E uma novidade, uma rotulagem nutricional deve vir à frente da embalagem para esclarecer de forma clara e simples a quantidade de açúcares adicionados, gordura saturada e sódio. A nutricionista Maria Júlia Eliseu destacou a importância dessas alterações. Então, se essa rotulagem frontal, que é a nova proposta, estiver mais visível e mais clara para o consumidor, a gente consegue ampliar o poder de escolha dele para que ele realmente tenha ciência daquilo que ele está consumindo, consiga fazer comparações entre marcas e sempre prezar pela sua saúde, pelas melhores opções. A nutricionista está ajudando uma pequena empresa de Brasília a adaptar os rótulos dos potes de geleias de cebola que começaram a ser produzidos no ano passado. O negócio familiar vem crescendo e conquistando as prateleiras do comércio da cidade. E de olho no potencial do produto e para alcançar novos mercados, o empresário Carlos Henrique Santos disse que devem ser feitas algumas alterações nos rótulos atuais. A minha filha, ela produziu tudo, e botou quais são os produtos, botou algumas advertências ali, para, por exemplo, quem tem intolerância à lactose, quem tem intolerância ao açúcar. Então tem essas informações. Mas estamos ampliando
essas informações para poder botar no mercado maior. A nova regra vale para produtos que forem fabricados a partir de 9 de outubro. Para os que já se encontram no mercado, o prazo é diferente, até outubro do ano que vem para alimentos em geral, até 2024 para alimentos artesanais, fabricados na agricultura familiar ou por microempreendedores individuais, e até 2025 para bebidas sem álcool em embalagens retornáveis. Reportagem Márcia Fernandes. Garantia Safra vai ter reajuste a partir desta colheita. Os detalhes daqui a pouco. Os Correios esperam um aumento nas vendas pela internet de pelo menos 8% em novembro, quando ocorre a Black Friday. E para dar conta da demanda e realizar as entregas de milhões de encomendas nessa época do ano, de forma cada vez mais rápida, a empresa vem investindo em tecnologia. Comprar pela internet tem se tornado cada vez mais fácil e seguro. E com o mês de novembro se aproximando, já tem gente pesquisando preços para Black Friday. Minha expectativa para Black Friday esse ano ela tá muito alta, né? Tanto porque eu vendo e como porque eu também gosto de consumir as coisas. Eu tenho uma lista, né, de coisas que eu quero comprar, então como eu já sei mais ou menos o valor, na Black Friday eu vejo se está compensando ou não. Lançada nesta quarta-feira, a campanha Black de Milhões dos Correios prevê um aumento de 8% no envio de encomendas em relação a novembro do ano passado. Em 2021, foram 19 milhões de encomendas postadas no período da Black Friday, sendo mais de 3 milhões em apenas um dia. De acordo com o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, os resultados são fruto de investimento em tecnologia. Cada vez mais os Correios investem em tecnologia, em toda a nossa cadeia de produção, em nossas capacidades, plataformas operacionais, no sentido de que os serviços, as entregas sejam cada vez mais rápidas, mais seguras e com a qualidade esperada pelos nossos consumidores, pelos nossos parceiros. E o consumidor sabe a importância do trabalho para receber tudo certinho em casa. Eu compro não com tanta frequência assim. Os produtos chegaram certinho, não demoraram muito tempo para chegar. Entrega também é bom, eu sempre procuro sites seguros que sejam mais pelo Correios, porque é mais confiável. Para tornar o atendimento mais seguro, os Correios oferecem ainda opções como o Correios Log para empresas de comércio eletrônico, o Clique e Retire e os Lockers, que são armários inteligentes instalados nos principais centros urbanos do país. Hoje, de acordo com a empresa, existem 70 e a expectativa é que esse número chegue a 300 até o final de 2023. Reportagem Jéssica Gonçalves. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai ganhar tradução para a língua indígena ticuna, falada por povos originários da região amazônica. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, afirmou que o documento vai contribuir para a proteção das crianças indígenas. São 32 anos de um estatuto que é modelo para o mundo, mas agora a gente quer que essa proteção chegue em todas as etnias. E as crianças indígenas têm sido também o nosso foco, a gente quer proteger essas crianças. Então, traduzir o ECA para fazer com que chegue nessa população simboliza que essa proteção agora é real. O ECA, que este ano completou 32 anos, reúne um conjunto de normas para garantir a proteção da infância e da adolescência no país. No ano passado, o documento também ganhou uma versão em Libras, a língua brasileira de sinais. O valor do Garantia Safra vai ser reajustado a partir da atual colheita. Agora, os agricultores que têm direito vão receber R$ 1.200, com um aumento de mais de 40% em relação à safra anterior. O Garantia Safra é pago a produtores com renda mensal de até um salário mínimo e meio que tiveram perdas na lavoura iguais ou superiores a 50% por causa de estiagem ou enchente. Para receber o benefício, o agricultor precisa ter uma DAP, Declaração de Aptidão Ativa, ou inscrição no CAF, Cadastro Nacional de Agricultura Familiar. Remédios, vacinas, insumos. O setor farmacêutico cresce cada vez mais no Brasil. Só no ano passado, o mercado brasileiro de medicamentos movimentou 147 bilhões de reais. E com a pandemia se mostrou ainda mais estratégico, como na produção de vacinas. As parcerias e investimentos do governo no setor foram tema de um encontro hoje em Brasília.
O encontro reuniu indústrias farmacêuticas e representantes do governo federal. Um dos temas tratados foi a importância da ciência no desenvolvimento do setor, que movimentou 147 bilhões de reais no ano passado, 13% a mais que em 2020. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, destacou a parceria entre cientistas, empresas e governo. Percebeu-se que a ciência é a base da solução quando se quer resolver problemas de saúde. E isso vem sendo feito. A cooperação, academia e setor empresarial nunca foi tão forte. Os resultados, às vezes, demoram, mas alguns já chegam logo. Outro assunto destacado foi a importância da transferência de tecnologia entre países. Foi um acordo desse tipo que possibilitou que a Fiocruz, em parceria com a biofarmacêutica AstraZeneca, desenvolvesse uma das vacinas usadas na prevenção à Covid-19 no país. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, apontou que o Ministério trabalha para fortalecer esse tipo de cooperação. Atuamos de maneira decisiva ao longo dos anos em negociações internacionais que envolvem livre comércio de medicamentos e insumos médicos, propriedade intelectual e, mais recentemente, nas diversas discussões em torno do aprimoramento da resposta a emergências sanitárias. Nós temos trabalhado por soluções que garantam a defesa dos interesses brasileiros no campo da saúde, soluções que promovam a transferência de tecnologia para países em desenvolvimento. Os insumos farmacêuticos ativos, IFAs, elementos fundamentais para a produção de vacinas, também foram tema do debate. O governo federal destacou que quer buscar mais autonomia na produção desses IFAs, como apontou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Brasil, em 10 meses, efetivou uma transferência de tecnologia para produzir o insumo farmacêutico ativo da vacina Fiocruz. Mas não temos apenas essa vacina da Covid, nós temos IFAs para uma série de medicamentos da química fina, de biológicos. Então temos trabalhado, nós temos que criar as condições para que a iniciativa privada produza esses IFAs aqui no Brasil. Já há produção. O Ministério da Saúde apontou que o governo brasileiro é um dos principais compradores de medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica brasileira. E esse mercado aumentou nos últimos anos. O chamado mercado institucional, formado por governos, clínicas e hospitais, comprou 74% da produção entre 2017 e 2021. Foi registrado também um aquecimento no varejo, onde a população em geral compra esses remédios. O aumento foi de 55% nos mesmos 4 anos. Reportagem Márcia Fernandes. E durante o evento, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou a importância da vacinação contra a poliomielite, que causa a paralisia infantil. A campanha nacional terminou no último dia 30 de setembro, mas isso não significa o fim da imunização. As doses da vacina continuam disponíveis nos postos de todo o país e o ministro Queiroga fez um convite para que pais e mães levem as crianças. O último caso de poliomielite foi em 89 e nós não queremos mais a poliomielite. Temos atuado com todos os elementos que dispomos para levar informações à população. Já aproveito a oportunidade para conclamar aos pais, às mães, avós, para que levem seus filhos para a sala de vacinação. Porque as vacinas estão lá, esperando para que tenha o seu destino. Qual o destino dessas vacinas? Evitar a polio. Ao final da campanha, pouco menos da metade das crianças entre 1 e 5 anos tinham sido vacinadas contra a polio. Com a baixa cobertura vacinal, existe o risco da doença ser reintroduzida no país. O Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, a principal ferramenta de dados sobre as barragens no país, foi atualizado. Por meio do sistema, é possível checar dados das 23 mil barragens existentes no Brasil. O sistema pode ser acessado pela internet em snisb.gov.br. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União lança cartilha com orientações sobre a arrecadação e a gestão dos tributos municipais. A publicação consolida informações e soluções existentes no setor público nacional para melhorar a gestão tributária municipal. A cartilha dá atenção especial ao sistema de arrecadação. O objetivo é reduzir a dependência de repasses da União e melhorar a tributação local com foco na justiça fiscal. A publicação é resultado de um diagnóstico que demonstrou que a falta de estrutura física, tecnológica e de pessoas qualificadas é um dos grandes desafios a serem vencidos pelos municípios. Entre no portal do TCU em www.tcu.gov.br, acesse a cartilha e conheça os 10 passos para aprimoramento da gestão tributária. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Presidente do STF destaca conquistas democráticas alcançadas pela Constituição. Estudante consegue na Justiça direito de vaga em universidade pelo sistema de cotas. Justiça determina indenização à família de paciente com Covid-19 que faleceu por imprudência do hospital. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Presidente do Supremo destaca que Constituição de 1988 possibilitou conquistas democráticas na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A declaração foi dada na abertura da sessão plenária desta quarta-feira, em referência aos 34 anos da Constituição Federal, celebrada nesta quarta-feira. Fábio Ruas. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, destacou que o processo participativo e plural na elaboração da Constituição Federal de 1988 se fortalece hoje no exercício diário da cidadania e da democracia. Nossa Constituição completa neste 5 de outubro de 2022 34 anos desde a sua promulgação em 1988. Podemos celebrá-la sob vários prismas, com destaque para a relevância do compromisso com as conquistas democráticas na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. No intervalo da sessão plenária, os ministros lançaram o selo e carimbo comemorativos dos 34 anos da Constituição. Não é cabível obrigar uma única seguradora a fornecer cópias de todo o procedimento de apuração do sinistro para justificar aos clientes eventual negativa de indenização. Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa. Em ação civil pública, a Justiça de São Paulo condenou uma companhia de seguros a incluir em contrato padrão cláusula que a obrigue, em caso de negativa total ou parcial de indenização, a entregar cópias dos documentos relativos à apuração do sinistro. A 4ª turma do STJ deu provimento ao recurso especial da seguradora, avaliando que tal obrigação ocasionaria desequilíbrio concorrencial e custos administrativos exclusivos para a empresa ré. O relator foi o ministro Luiz Felipe Salomão. 7ª turma do TST decide que multa por litigância de má-fé será calculada sobre valor corrigido da causa. Segundo o colegiado, a penalidade não incide sobre o valor da execução. Samanta Flor. O laboratório Taiuína, com sede em Nova Odessa, São Paulo, foi condenado em ação movida pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Farmacêuticas da região a pagar o adicional de periculosidade a seus empregados. Como o processo está na fase de apuração dos valores devidos, a empresa contestou a forma de cálculo da parcela. A 7ª turma do TST garantiu ao laboratório o direito de pagar a multa recebida por litigância de má-fé, calculada em 5% sobre o valor corrigido da causa e não sobre o valor da execução. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a autodeclaração racial de uma estudante de 22 anos e garantiu a vaga dela no curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande pelo sistema de cotas. A Comissão de Verificação da instituição indeferiu a autodeclaração da aluna e negou a matrícula. Mas o tribunal entendeu que ela comprovou, por fotos e documentos, que tem o fenótipo para ocupar as vagas reservadas a candidatos pretos, pardos ou indígenas. O
colegiado também considerou que ela obteve o reconhecimento da autodeclaração em concurso anterior. Tribunal de Justiça de São Paulo mantém indenização à família de paciente com Covid-19 que morreu por imprudência do hospital. A indenização foi fixada em R$70 mil. Neto Costa. De acordo com o processo, o paciente tinha leucemia e foi internado para tratamento. Enquanto ele se recuperava da sessão de quimioterapia na enfermaria, outro paciente com sintomas de Covid-19 foi recebido no mesmo quarto e os dois permaneceram juntos por 2 dias. O paciente oncológico também foi diagnosticado com o coronavírus e morreu em decorrência das complicações da doença. No tribunal, o relator do recurso verificou que o hospital não comprovou a efetuação do procedimento correto com o devido isolamento dos pacientes. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova acordo que facilita a integração de cidades fronteiriças entre Brasil e Paraguai. Presidente do INSS deverá esclarecer ao Senado o motivo das filas de espera por benefícios. 20 candidatos eleitos são estreantes no Senado Federal. Boa noite. O Senado aprovou na tarde de hoje projetos que tratam de acordos internacionais. 15 acordos de cooperação estão na pauta, entre eles o firmado entre o Brasil e o Paraguai para viabilizar a integração entre as cidades fronteiriças de ambos países. Acesso a ensino público, transporte e atendimento médico são algumas das ações que cidadãos brasileiros e paraguaios poderão compartilhar com mais facilidade. A reportagem é de Regina Pinheiro. O tratado vai fornecer a base jurídica de direito internacional para que ambos os governos deem seguimento ao processo de integração nas localidades fronteiriças. Entre as ações previstas no acordo estão a possibilidade de exercício de trabalho na localidade fronteiriça do outro país, o acesso ao ensino público na localidade fronteiriça do outro país em condições de gratuidade, o atendimento médico nos serviços públicos de saúde e o acesso a regime de comércio fronteiriço especial de mercadorias ou produtos de subsistência com isenção de impostos. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, declarou que a questão do residente fronteiriço é um enorme desafio. O regramento de sua vida cotidiana se submete a legislações nacionais de mais de uma soberania, de maneira que os governos centrais necessariamente devem atuar nessas áreas com o fim de normatizar questões referentes à residência, trabalho, educação, entre outros. Somente com o reconhecimento da necessidade dessa cooperação se poderá garantir a efetiva proteção dos direitos desses cidadãos. Nesse sentido, é indiscutível a necessidade da aprovação desse ato internacional, bem como a posterior adoção de medidas efetivas para a sua implementação. Ainda foram aprovados o acordo entre Brasil e Chile para a cooperação em matéria de defesa e o acordo sobre serviços aéreos entre Brasil e Guiana. Os acordos foram à promulgação. A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado vai ouvir o presidente do INSS sobre as filas de espera para a concessão de benefícios. Também foi aprovada a inclusão do tema combate à corrupção em uma audiência pública da comissão, prevista para o dia 19 de outubro. A reportagem é de Bianca Mingotti. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado aprovou o pedido para que o presidente do INSS, Guilherme Serrano, explique a fila de espera para a concessão de benefícios. A data ainda será definida pelo colegiado. O INSS tem uma fila de 1.800.000 pedidos em análise. O autor do requerimento é o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul.
Outro requerimento aprovado pela comissão foi o do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que prevê a inclusão do tema do combate à corrupção numa visão mais ampla, em audiência pública já marcada para o dia 19 de outubro. Essa comissão, aprovando esse requerimento, mais uma vez tira a venda, desvenda aí algo que a sociedade precisa saber a verdade. Entre os convidados está Wagner de Campos Rosário, ministro-chefe da Controladoria Geral da União. A audiência pública está prevista para o dia 19 de outubro. Muita gente ainda não sabe, mas o eleitor que não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno se estiver com o título regularizado. A Justiça Eleitoral entende que esse segundo pleito é considerado uma outra eleição. Os brasileiros retornam às urnas no dia 30 de outubro para a escolha do presidente da República e 12 estados também terão segundo turno para a escolha de governador. A reportagem é de Regina Pinheiro. No próximo dia 30 de outubro, os brasileiros deverão votar em segundo turno para presidente da República. Além disso, mais 12 estados irão decidir qual candidato será eleito em segundo turno para governador. São eles: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. A propaganda eleitoral com carros de som, distribuição de material, carreata, passeata para o segundo turno já é permitida, pois a regra diz que ela está liberada 24 horas depois do fim do primeiro turno, ou seja, 17 horas da segunda-feira. No caso do horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão, sua volta será a partir de sexta-feira, dia 7 de outubro. Para o segundo turno, o tempo de propaganda é dividido igualmente entre os candidatos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor que não compareceu à votação em primeiro turno poderá votar normalmente no segundo turno, se estiver em situação regular com a Justiça Eleitoral. O TSE explica que cada turno de votação é uma eleição independente e o não comparecimento à primeira etapa de votação não impede que o eleitor vote no segundo turno. No primeiro turno, vários eleitores relataram uma espera nas filas acima do normal para a votação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, declarou que haverá uma avaliação para que o problema seja amenizado no segundo turno. O ministro acredita que as pessoas utilizarão menos tempo para votar no segundo turno. Nós vamos analisar, obviamente, em cada localidade pode ter ocorrido algo diferente. Nós tivemos a utilização da biometria. Em alguns casos, a biometria não estava pegando. Eventualmente, a necessidade, um pedido para que os horários sejam mais divididos entre os próprios eleitores. Nós vamos analisar o pico de horários. São concausas que todas serão analisadas. Lembrando que o segundo turno, em alguns estados, será um único voto para presidente da República. Em outros, 2 votos. Já diminui bastante o tempo também. A justificativa para quem não puder votar em segundo turno poderá ser apresentada pelo aplicativo e-Título, disponível nas plataformas Android e iOS, e pelo sistema Justifica, acessado nos portais da Justiça Eleitoral. E dos 27 senadores eleitos, 5 se reelegeram e 20 são estreantes. Outros 2 já tiveram mandatos em legislaturas anteriores. A renovação do Senado poderá chegar a 1/3 caso os parlamentares que disputam o segundo turno para os governos estaduais sejam eleitos. Repórter Marcela Cunha. Dos 13 senadores que tentaram renovar o mandato, apenas 5 conseguiram. Outros 5 aguardam o resultado do segundo turno da disputa aos governos estaduais. A maioria dos futuros senadores tem experiência em cargos políticos. A única exceção é o empresário Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. Além dos 5 senadores reeleitos, 3 já tiveram mandato. Wellington Dias, do PT do Piauí, Magno Malta, do PL do Espírito Santo e Wilder Moraes, do PL de Goiás.
3 eram governadores: Renan Filho, do MDB de Alagoas, Flávio Dino, do PSB do Maranhão e Camilo Santana, do PT do Ceará. Alguns estão no seu primeiro mandato eletivo, como Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Jorge Seife, do PL de Santa Catarina e Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que destaca a importância da renovação. Estou chegando para essa nova proposta, da nova política, das novas ideias e dos grandes debates. Parte dos novos senadores vieram da Câmara dos Deputados, como a professora Dorinha, do União Brasil de Tocantins, e Beto Faro, do PT do Pará. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Bancada feminina cresce na Câmara em meio ao enfrentamento da violência política. Presidente da Câmara reafirma que não existe orçamento secreto. TSE registra 783 denúncias de notícias falsas no final de semana do primeiro turno. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral registrou 783 denúncias de notícias falsas no final de semana do primeiro turno. Entre os crimes eleitorais registrados no dia 2 de outubro, o mais comum foi a boca de urna, segundo o Ministério da Justiça. Os detalhes com Silvia Munhato. O Tribunal Superior Eleitoral informou que somente entre a véspera e o dia do primeiro turno das eleições deste ano foram registradas no Sistema de Alerta de Desinformação 783 denúncias de notícias falsas e disparos de mensagens em massa. Em 2020, em um mês de registros durante os 2 turnos, foram pouco mais de 1.000. O TSE informou ainda que desde junho deste ano já são 16.504 denúncias. Embora os números sejam altos, na entrevista que concedeu após o primeiro turno, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse acreditar que isso não influenciou os resultados porque a ação do tribunal tem sido rápida. Isso vem sendo feito de forma sucessiva e eu poderia dizer que o Tribunal Superior Eleitoral foi extremamente ágil no julgamento de todas as ações, todas as representações de combate à desinformação, ao discurso de ódio, às fake news. Então, me parece que não tenha tido grande influência nessas eleições. Em relação aos crimes eleitorais, o aplicativo Pardal recebeu um recorde de denúncias em um único dia, no domingo do primeiro turno, 5.332 denúncias de propaganda irregular. Desde o dia 16 de agosto, quando a campanha começou, o Pardal recebeu 37.489 denúncias de propaganda irregular, compra de votos, uso da máquina pública e abuso de poder político e econômico. As denúncias deram origem a 8.984 processos que serão analisados pela Justiça Eleitoral. A maioria das denúncias de propaganda irregular se refere às campanhas para deputado federal. O ministro Alexandre de Moraes disse que os números estão dentro da normalidade. O que a sociedade brasileira demonstrou hoje, as eleitoras e os eleitores, foi extrema maturidade democrática. Não há por que acreditarmos que isso não ocorra no segundo turno. O balanço feito pelo Ministério da Justiça mostra 1.378 crimes eleitorais e 87 crimes comuns no dia 2 de outubro, a maioria em Minas Gerais, com 352 prisões. O crime mais comum é a boca de urna, seguido da compra de votos, violação do sigilo de voto e transporte irregular de eleitores. 13 armas foram apreendidas. Nas eleições de 2018, o Ministério divulgou o total de crimes ocorridos entre a sexta-feira e o domingo do primeiro turno, num total de 1.848 ocorrências. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Eleições. A bancada de parlamentares negros será 8,94% maior a partir de 2023. Mais informações com o repórter Cláudio Ferreira. A bancada de parlamentares negros eleitos para assumir o mandato a partir de 2023 não cresceu no mesmo ritmo das candidaturas de pretos e pardos para a Câmara dos Deputados nestas eleições.
A emenda constitucional 111 de setembro de 2021 previu incentivos para as candidaturas de negros e mulheres, estabelecendo que os votos dados a eles contariam em dobro na redistribuição dos recursos públicos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A ideia foi melhorar a representatividade desses dois grupos nos espaços políticos. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 9,3% dos brasileiros se declaram pretos e 46,5% dos cidadãos se dizem pardos. Em relação aos negros, grupo que reúne pretos e pardos, houve um aumento de 36,25% no número de candidaturas para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 em relação a 4 anos atrás. Em 2018, esses candidatos representaram 42% do total. Esse percentual cresceu para 47% neste ano, mas o aumento não se refletiu na ocupação das vagas. O número de candidatos pretos e pardos eleitos cresceu 8,94% de 2018 para 2022. Nas eleições gerais de 2018, foram escolhidos 102 deputados que se autodeclararam pardos. Agora, em 2022, o total passou para 107 parlamentares. O número de deputados pretos eleitos aumentou de 21 em 2018 para 27 em 2022. No total, são 134 negros, 26,1% do total de parlamentares da próxima legislatura. O consultor da Câmara, Márcio Rabá, da área de ciência política, destaca a importância de se ter no parlamento uma boa representatividade dos diversos segmentos da população brasileira, como o grupo de cidadãos negros. Você, tendo uma população em desvantagem histórica, você precisa de políticas públicas que, de alguma forma, promovam a igualdade. E você tem uma bancada, tem essa identificação direta, com essas pautas, sem dúvida que tem efeitos. O consultor ressalta que o número de candidatos negros não é pequeno, mas a dificuldade aumenta quanto mais alta é a posição que está sendo disputada. A ascensão da população negra brasileira até determinados patamares, ela ocorre com desvantagens, mas sem bloqueios tão claros quando você começa a chegar mais perto dos escalões superiores, digamos assim, da sociedade, no sentido de ter mais poder, mais capacidade de tomar decisões públicas, Tanto que há uma diferença muito significativa entre a eleição de vereadores negros e a eleição de deputados federais. No caso dos deputados federais, a peneira fica muito mais fechadinha, é muito mais difícil entrar. Ele aponta que, em geral, os parlamentares negros se unem para tratar de temas específicos, em que os interesses genéricos do grupo se sobrepõem às diferenças partidárias e programáticas que normalmente existem na bancada. Márcio Rabá cita o exemplo do Estatuto da Igualdade Racial, que, mesmo sendo um desses temas comuns, foi objeto de muita negociação. Damiana Neto, coordenadora da Ação de Mulheres pela Equidade, afirma que a sociedade civil organizada tem se preparado para ocupar os espaços políticos, mas ainda existem dificuldades. Eu acredito que o maior desafio ainda é enfrentar a barreira do racismo e das violências nesses espaços. As várias tentativas de silenciamento, de tentar deslegitimar as pautas das mulheres negras, que é as nossas lutas. Ela adianta quais seriam as prioridades a serem tratadas pelos deputados pretos e pardos a partir de fevereiro de 2023. Na nova legislatura, eu acredito que uma das pautas importantes precisa ser um enfrentamento a todos os tipos de violências contra as mulheres, principalmente na questão das mulheres negras e no enfrentamento dos diferentes racismos. Pensar em políticas voltadas para a redução das desigualdades, para que a gente possa ter de fato garantia de mais empregos, melhoria na educação de qualidade, com creches para essas mulheres que são mães e que precisam de fato trabalhar. O consultor Márcio Rabá afirma que o próprio conteúdo do Estatuto da Igualdade Racial sugere pautas importantes a serem examinadas e acrescenta que a sociedade civil reclama da falta de financiamento para as políticas públicas de promoção da igualdade. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Política. Bancada feminina cresce na Câmara em meio a novos desafios de enfrentamento da violência política. Acompanhe na reportagem de José Carlos Oliveira.
Ao todo, 91 deputadas federais tomarão posse em fevereiro de 2023 na Câmara dos Deputados. O crescimento é de 18% em relação às 77 deputadas eleitas em 2018. Também houve avanços em vários estados onde mulheres foram as mais votadas dentre todos os candidatos, como Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Sergipe, Maranhão, Pará e Acre. Apesar do aumento da bancada, a subrepresentação feminina ainda está longe de ser superada. As mulheres correspondem a 51% da população brasileira, mas terão a representatividade na Câmara ampliada dos atuais 15% para apenas 17,7% do total de 513 deputados a partir de 2023. A quantidade de deputadas eleitas ficou abaixo da expectativa diante do recorde de candidaturas femininas na eleição deste ano. Eram 3.429 mulheres na disputa, equivalentes a 35% do total de candidatos a uma vaga na Câmara. Uma das coordenadoras do Observatório Nacional da Mulher da Política, Ana Cláudia Oliveira, avalia que o avanço da presença feminina nos cargos públicos segue o ritmo de gradual superação de desafios. Ela elogia recentes alterações legislativas, como a emenda constitucional que garantiu recursos dos fundos partidário e eleitoral para incentivar a candidatura de mulheres. Há mais desafios, ao mesmo tempo há mais segurança jurídica, porque atualmente regras que antes estavam só na jurisprudência de ações afirmativas, como a destinação dos recursos para campanhas, que hoje em dia tem um mínimo que é o de 30% do que os partidos recebem do fundo eleitoral, ou a destinação de tempo de propaganda em rádio e TV, agora está na legislação. Por outro lado, a fiscalização do cumprimento das leis ainda é um desafio. Como fiscalizar se os partidos estão de fato cumprindo a destinação dos recursos ou se eles estão se utilizando de artimanhas para não direcionar esses recursos para as mulheres. Desde 2002, quando a Câmara tinha apenas 43 deputadas federais, a bancada feminina apresenta crescimento lento, mas consistente. Entre as 91 eleitas para tomar posse em 2023, há 2 deputadas trans, fato inédito na história da casa. A eleição deste ano foi a primeira desde o início da vigência da lei que previne e combate a violência política contra a mulher em disputas eleitorais e no exercício de direitos políticos e funções públicas. O Observatório Nacional da Mulher na Política avalia que essa proteção é fundamental diante do histórico de agressões enfrentadas desde os tempos das sufragistas no século XIX até a violência moderna, disseminada por meio de conteúdos falsos e discriminatórios nas redes sociais. Como essa violência só aumenta diante da maior presença feminina na política, Ana Cláudia Oliveira afirma que o desafio está em unificar os canais de denúncia. A Secretaria da Mulher, por meio da Procuradoria da Mulher e da coordenação da bancada feminina, acionou o TSE e acionou o Ministério Público. Após esse acionamento, houve uma parceria para tentar fazer essa unificação no futuro. O Observatório Nacional da Mulher na Política está agora com um projeto piloto que vai tentar compilar as denúncias que estão chegando nos diferentes órgãos, TSE, Ministério Público, CNJ, delegacias, DISC 180, porque a gente acredita que essa unificação é fundamental. Segundo Ana Cláudia, os dados unificados no projeto piloto serão instrumento de pesquisa e de elaboração de políticas públicas. Recentemente, o Observatório, vinculado à Secretaria da Mulher da Câmara, divulgou estudo sobre o tema Mulheres em Posição de Poder nos Parlamentos do Brasil, com análise extensiva à situação das bancadas femininas nas Assembleias Legislativas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Léo de Brito, do Acre, registra que o Partido dos Trabalhadores conseguiu vencer o pleito em 14 estados brasileiros, mesmo com o uso da máquina administrativa pelo candidato do governo. De acordo com Léo de Brito, o governo federal estabeleceu o Auxílio Brasil de R$ 600 somente até o fim do ano, além de pressionar a Petrobras a não aumentar o preço dos combustíveis até o segundo turno das eleições. Tiago Andrino, do PSB do Tocantins, critica a qualidade do debate político no país. Para o deputado, existe atualmente um clima de guerra entre os adversários que faz com que a gentileza e a troca de ideias fiquem em segundo plano. Ele pede mais fraternidade entre os oponentes e menos agressões. Tiago Andrino também destaca sua atuação como deputado. Entre as discussões parlamentares das quais participou, ele ressalta a instituição do piso salarial da enfermagem e o projeto contra o rol taxativo, que lhe rendeu uma vaga no grupo de trabalho criado para debater o tema. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica a atual gestão do governo federal.
Na opinião da deputada, o Estado está preso em cativeiro, capturado para que não cumpra sua função de enfrentar os verdadeiros problemas nacionais. Érica Cocai também avalia que o Ministério do Meio Ambiente tem atuado na contramão da preservação ambiental e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem sido corrompido com pautas antifeministas. A parlamentar ainda culpa o Executivo pelo aumento da fome no país. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, agradece os mais de 110 mil votos que garantiram sua reeleição à Câmara Federal. No entanto, a deputada considera que o resultado das eleições legislativas mostra que houve um aumento do extremismo na política brasileira. Na opinião de Adriana Ventura, é preciso abrir mais espaço para o debate de pautas relevantes. A parlamentar defende a redução dos valores do fundo eleitoral, que atualmente destina cerca de 5 bilhões de reais aos candidatos. Otônio de Paula, do PSC, agradece a votação que recebeu dos eleitores do Rio de Janeiro. Segundo ele, os mais de 158 mil votos que garantiram sua reeleição lhe dão a certeza de que sua luta pelo fortalecimento da democracia brasileira deve continuar. Otônio de Paula critica o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que em sentença proferida há cerca de um ano determinou a remoção de seus perfis das redes sociais. Ele classifica a decisão como autoritária e contrária à democracia. Ao agradecer os votos que recebeu em Mato Grosso, José Medeiros, do PL, analisa que sua recondução à Câmara se deu por sua luta contra as pautas defendidas pelo Partido dos Trabalhadores. José Medeiros também acredita que a volta da esquerda ao poder representa uma ameaça à liberdade religiosa. Segundo o parlamentar, o candidato apoiado pela oposição tem o apoio do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, que promoveu ações contra a Igreja Católica naquele país. Ayrton Faleiro agradece aos eleitores do Pará que o reconduziram à Câmara para um novo mandato. O deputado considera que o PT saiu vitorioso no Estado, porque conseguiu aumentar o número de deputados na Assembleia Legislativa e eleger um senador da República. Ayrton Faleiro também alerta que o PT está sendo vítima de uma série de acusações mentirosas sobre a pauta religiosa. O deputado lembra que os governos petistas foram responsáveis por aprovar a Lei de Liberdade Religiosa, que, segundo ele, possibilitou o aumento do número de igrejas evangélicas pelo país. Rubens Pereira Júnior, do PT, ressalta que seus aliados tiveram sucesso nas eleições no Maranhão. O deputado menciona que, além do governo do Estado, o seu grupo político elegeu 2/3 da Assembleia Legislativa e a maioria dos parlamentares para o Congresso. Rubens Pereira Júnior observa que o resultado é o reconhecimento da população a um governo que ofereceu escola digna, bons hospitais regionais, restaurantes populares, mais infraestrutura e comprometimento com a geração de desenvolvimento, emprego e renda aos maranhenses. Presidência. O presidente da Câmara reafirma que não existe orçamento secreto, e sim um orçamento municipalista. Confira os detalhes com o repórter Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a defender as emendas de relator e afirmou que esse instrumento orçamentário acabou com o chamado toma lá da cá na relação entre executivo e legislativo. Segundo o presidente, o Congresso aprovou uma nova rubrica orçamentária que identifica e rastreia para onde os recursos foram encaminhados. Para Lira, é um erro chamar o orçamento de secreto. Na avaliação do presidente da Câmara, trata-se de um orçamento municipalista que atende às necessidades mais urgentes da população. Ele concedeu entrevista à Rádio Bandeirantes nesta terça-feira. Usar isso como bandeira de campanha para falar de orçamento secreto é um erro. Vai prejudicar muitas pessoas no Brasil que tiveram melhoria nas suas vidas. É muito melhor que o parlamentar faça as indicações, porque sabe das necessidades, do que um ministro que não teve um voto, que por mais competente que seja, não conhece os pequenos municípios, os distritos, os povoados deste Brasil. E esta prática libertou o Congresso do toma lá da cá. Arthur Lira voltou a criticar os institutos de pesquisa e propôs uma legislação mais dura para punir os erros e as metodologias das empresas. Segundo ele, a divulgação parcial prejudica e induz o eleitor ao erro. O presidente destacou, no entanto, que é contra uma comissão parlamentar de inquérito para apurar eventuais erros de conduta dos institutos. Para ele, o ideal é uma regulamentação legislativa sobre as empresas de pesquisa. Muito procurado
por parlamentares para a instalação de CPI. Penso que CPI é um instrumento muito forte. Nesse caso, não sei se seria adequado, mas uma alteração dura na legislação para que a gente possa reprimir, punir e banir do sistema político brasileiro empresas de pesquisa que erraram por muito. Em relação ao presidente que será eleito no fim do mês, a partir do segundo turno da disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Arthur Lira afirmou que mesmo que os dois liderem projetos e modelos econômicos distintos, o Congresso continuará liberal e reformador. Lira defendeu a votação da reforma tributária nos primeiros meses do novo governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.